Olá pessoal, Debate Futebol Palmeiras na área para mais um vídeo e a decisão para o Palmeiras contra o Fortaleza pela Copa do Brasil e Abel Ferreira e Vojvoda é um caso à parte, é a primeira vez que os dois se enfrentam em mata-matas, então vai ser um jogo difícil para o Abel e para o Palmeiras, então sem enrolação, vamos para o vídeo. Vamos seguir falando de Copa do Brasil. Nessa quarta-feira tem um encontro também muito interessante entre o Vojvoda e o Abel Ferreira. Tem Palmeiras e Fortaleza, dois dos técnicos mais longevos dos times da elite do futebol brasileiro. Vamos fazer uma prévia então dessa partida. De um lado, um português, há 2 anos e 7 meses no comando do Palmeiras. Do outro, um argentino, há 2 temporadas dirigindo o Fortaleza. 2 estrangeiros que fugiram à regra da dança dos técnicos no país e vão duelar nas oitavas de final da Copa do Brasil. Será o confronto dos 2 únicos treinadores da elite do futebol brasileiro que dirigem o mesmo clube há mais de 2 anos. Não sei se é possível mudar essas mentalidades em tão curto espaço de tempo. As mentalidades mudam-se décadas, é preciso décadas para se mudar comportamentos e mentalidades, e não acredito que esse tipo de mentalidade aqui tão cedo se vai mudar, não vai ser para o meu tempo. Ao longo dos últimos 2 anos, os treinadores mais longevos do Brasil já se enfrentaram 4 vezes. E o Fortaleza de Vojvoda é um dos 4 times no país que tem vantagem nas estatísticas diante do Palmeiras de Abel. Em 2021, foram 2 vitórias do Fortaleza pelo Brasileirão, inclusive no Allianz Parque. Ano passado, empate no Castelão e goleada do Palmeiras em casa, quando o time já tinha conquistado o título brasileiro. Desta vez, será o primeiro confronto mata-mata entre eles. Só um vai avançar. Uma equipa que já tem um trabalho, como disseste, muito bem sólido, com um treinador argentino, com ideias muito claras. Difícil, jogo mata-mata. O trabalho duradouro rende frutos para as 2 equipes. Abel conquistou 8 títulos com o Palmeiras e já é um dos treinadores mais vitoriosos da história do clube. Vojvoda soma 4 conquistas com o Fortaleza, além de levar o time à inédita classificação da Libertadores por 2 anos seguidos. A questão é se eles continuam porque fazem sucesso ou fazem sucesso porque continuam. Uma discussão que, diante de um confronto como esse, é fácil entender. Eu já vos disse aqui várias vezes o que é que eu penso sobre isso. Agora, mesmo que todos os treinadores fiquem 10 anos nos clubes, só um vai ganhar. Vamos lá, então o Abel tem 210 jogos com o Palmeiras, 124 vitórias, 50 empates e 36 derrotas, o aproveitamento de 67%. E Vojvoda, em 155 jogos, ele tem 79 vitórias, 36 empates e 40 derrotas, o aproveitamento de 58,7%. Eles estrearam o Abel no dia 5 de novembro de 2020 e o Vojvoda no dia 13 de maio de 2021. Também está ali, pertinho. Né? É impressionante, assim, os números desses treinadores. E sobre a pergunta que fez o Vinícius Nicoletti, André Kfouri, eu acho que você tem a resposta também, assim como disse o Abel. Eles fazem sucesso porque continuam ou continuam porque fazem sucesso? Depende do ambiente em que eles estão. Eles fazem sucesso porque eles são bons e têm por trás uma estrutura que confia neles e que lhes dá suporte. O Abel não passou por um período de instabilidade no Palmeiras, do ponto de vista de resultado. Houve uma eliminação na Copa do Brasil, houve uma eliminação semifinal de Copa Libertadores, essas coisas aconteceram, claro, né, no Allianz Parque, isso agrega um ponto a mais de insatisfação e frustração, mas se você pensar na passagem dele, que é uma dessas passagens que nos enganam, né? Parece que ele está aqui há mais de 5 anos, tanta coisa ele já fez, tanta coisa ele ganhou e tanta coisa aconteceu. Mas, de fato, ele não passou por um período em que a diretoria do Palmeiras teve de mostrar para o lado externo que confia nele,
que lhe dá suporte e que as coisas não vão ser decididas dessa maneira cultural, né, como acontece na maioria dos casos aqui no Brasil. O Vojvoda, sim, né, no ano passado, durante a campanha na Libertadores, que causou prejuízos no Campeonato Brasileiro e um risco de queda para a Série B, que era uma coisa assustadora, o clube esteve com ele, o clube deixou muito claro que ele ia permanecer e muito provavelmente esse período e o suporte que ele recebeu fizeram com que ele considerasse a permanência dele, que se confirmou, e ele está aí em mais uma temporada no Fortaleza. Agora, mais ou menos 60 jogos de diferença entre um e outro, né? Isso dá quase que uma temporada a mais para o Abel. Então, um pouco complicado fazer essa comparação. E em termos também das próprias estruturas das quais eles dispõem, existe uma diferença que a gente não pode deixar de comentar, que é favorável ao Palmeiras, né, ligada diretamente ao orçamento, aquilo que o Palmeiras tem capacidade de colocar à disposição do seu treinador, embora o Fortaleza seja uma ótima história de time que se coloca por vontade, por trabalho e por competência num lugar em que as pessoas não imaginavam aqui no ambiente do nosso futebol. 155 do Vojvoda e 210 jogos do Abel, Mari. Pois é, e o Fortaleza é mais curioso ainda e, assim, muito legal da gente acompanhar é que mesmo com toda essa diferença orçamentária e a diferença do centro, né, onde tudo acontece, de você estar em São Paulo e do deslocamento, enfim, o Fortaleza, ele apostou num processo de trabalho e assim permaneceu, né, que vem antes do Vojvoda, que vem com toda uma reconstrução / construção de objetivos e realmente apostando e respeitando muito um processo de passo a passo. E é impressionante como o Vojvoda ele se encaixa dentro desse planejamento e não à toa, né? É um discurso muito alinhado de treinador com diretoria e com todas as camadas do clube, semelhante ao que acontece no Palmeiras, né? O Palmeiras a gente ainda consegue acompanhar todo um trabalho intercalado com base que alimenta o time principal. O Fortaleza não passa tanto por isso, até por toda essa condição de processo que falamos aqui. Agora, eu fico curiosa para esse encontro justamente por conta do momento recorte muito pequeno do Fortaleza. Desses três empates em sequência, 2-0-0, 1-1, né, que foi contra o Corinthians, então oscilou nesse mini recorte de partidas. O Palmeiras, ele, por mais que venha de um empate contra o Red Bull, ele vem de um jogo muito interessante contra o Grêmio. Esse mesmo Grêmio que o Fortaleza não conseguiu vencer. Então, tô bem curiosa para ver como que vai ser esse encontro, tanto por esse recorte pequeno, quanto por esse recorte de estrutura de trabalho dos dois melhores trabalhos hoje do futebol brasileiro. A gente tem também uma tela mostrando os encontros do Abel Ferreira e do Vojvoda, né? Palmeiras e Fortaleza, com uma vitória do Palmeiras, um empate e 2 vitórias do Fortaleza. O Palmeiras marcou 6 vezes, o Fortaleza 4, os gols marcados. Ou seja, é um Vojvoda que sabe jogar contra o Palmeiras. André, eu me lembro que, inclusive, uma dessas partidas foi no início de Campeonato Brasileiro, até uma primeira rodada que eles se encontraram e o Fortaleza conseguiu vencer o Palmeiras. Interessante isso. Se você me perguntasse sobre esse histórico, eu acho que eu não acertaria, por falha de memória mesmo. Não, eu me lembro de uma vitória, não estou me lembrando da outra. Interessante, eu acho isso, claro, não entra no campo, né? Assim, essas comparações no histórico entre treinadores servem para a gente conversar aqui a respeito disso, mas não são testemunhos da competência deles, né? E nem do momento em que vivem. Não são coisas que aconteceram e que o jogo as partidas que vão acontecer não tem nada a ver com isso. Mas, de qualquer maneira, é interessante porque também mostra aquilo que o Fortaleza tem feito ultimamente, né? Porque se são vitórias do Vojvoda contra o Abel, nós estamos falando de um recorte bem próximo da gente, né? Sim. Não dá para voltar muito no tempo, nós estamos falando dos 3 últimos anos no máximo. Então, é interessante isso aí. Então, tem aí um treinador que tem um cabeça a cabeça, digamos assim, favorável a ele contra o Abel Ferreira, que é um cara que zerou
o calendário do futebol brasileiro e sul-americano. Bastante interessante. E tem uma vitória aí com o Palmeiras campeão, inclusive do Campeonato Brasileiro, né? A gente pode falar que foi um Fortaleza que venceu o Palmeiras quando o Palmeiras foi campeão brasileiro. Olha, foi totalmente sem querer. Eu acabo de perceber que se eu me ajeitar Você na cadeira apareceu aí? aqui, eu apareço. Foi sem querer, perdão. A segunda vez foi de propósito. A primeira vez foi sem querer. Não era a minha intenção atrapalhar. Eu só por favor, fique quieto. Achei interessante. Quando eu estiver falando aqui, você fica quieto, por favor. Eu posso até ficar na linha de até ir para trás, né? Ficar assim. E o Palmeiras não terá o Arthur, né, nessa partida, porque ele já jogou pelo Bragantino pela Copa do Brasil. Resta saber quem o Abel vai escalar, ou Endrick ou Flaco Lopes. Eu acho que ele vai de Endrick, porque o Flaco Lopes nos últimos jogos deu uma sumida, né? Ele deixou de escalar o Flaco Lopes, não tá entrando, entrou faltando pouco tempo aí no último jogo, né? E o Endrick parece que está na frente. Bom, vamos aguardar. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Assim eu vou trazendo mais vídeo de debates. Até o próximo vídeo.